Olá, para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Suzana e nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Somos um ministério comprometido com a palavra, com a verdade, que é Cristo, né? E para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom, para homens, para mulheres, para crianças, jovens e adolescentes, famílias. É 100% gratuito, não precisa fazer cadastro, você não precisa aparecer se não quiser, não precisa falar nada também se não desejar, apenas entrar com seu coração desejoso para aprender mais e ouvir ali, né? Todas as terças nós temos esse encontro aqui no Efatá, que é um braço ministerial do Tropa, e aqui nós aprendemos mais, nos aprofundamos mais no ensino da palavra. Nós temos também grupos de leitura das escrituras, que é o Techuvá, nós temos lives sobre maternidade, lives de oração pelo Instagram. Então, são muitas frentes aí acontecendo ao mesmo tempo, em prol do reino, para que vidas sejam edificadas e transformadas pelo Senhor. Esteja conosco, acesse nossas redes sociais, nós vamos deixar disponível todas as informações na descrição do vídeo. Amém? Então, vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo de ensino, Pai, muito obrigada. Nós nos sentimos muito honrados, Pai, de estar diante da Tua palavra, que é Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor nos revele a Tua palavra de forma intensa, que a Tua palavra, ela penetre em nossos corações, no mais íntimo do nosso ser, e gere transformação em nós, Pai, uma transformação necessária para nos preparar para o dia da volta de Cristo, em nome de Jesus. Nós declaramos que somos dependentes do Teu Espírito Santo e permitimos que o Senhor opere em nós tudo que o Senhor quiser operar, que o Senhor transforme em nós tudo que quiser transformar, descortine nossos olhos, o nosso entendimento, leva cativo também os nossos pensamentos para torná-los obedientes a Cristo, em nome de Jesus. Peço também que o Senhor guarde as conexões, guarde os aparelhos, tudo é Teu, papai, tudo é para a Tua honra e glória. Guarde nossas mentes, nossas emoções e que tudo flua segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ver se já abre bem certinho. Acho que sim, né? Glória a Deus. Vamos lá. Então tá, hoje nós vamos continuar, né, nosso estudo no livro de Gálatas. Vamos ver a partir do capítulo 3 e 4, amém? Gálatas 3, do 1 ao 5, a gente vai ler agora. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres em vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, vamos lá. Só para relembrar aqui, as igrejas da Galácia, elas tinham sido enfeitiçadas pelos religiosos, né, pelos cristãos religiosos, judaizantes, que é falado, né? Então, elas tinham sido desviadas de Cristo para o judaísmo, tinham voltado, né? Vários cristãos do Novo Testamento nas igrejas da Galácia se haviam voltado para a antiga religião judaica e se esforçavam em guardar a lei com a ordenança da circuncisão. Esse foi o contexto que deu a Paulo a razão de escrever essa carta. Paulo, ele foi muito firme e direto. Ele disse que os Gálatas tinham sido enfeitiçados por esses falsos irmãos, né? Essa palavra enfeitiçados, que Paulo está ali usando já no primeiro versículo do capítulo, significa fascinar, encantar, enfeitiçar mesmo. Ou seja, por trás daquele ensino encantador dos coaching, dos judaizantes, né? Por trás do ensino dos judaizantes, tinha sempre uma contribuição da obra do maligno. Então, a grande dificuldade que muitos crentes têm para ter revelação da graça de Deus e saírem desse julgo da lei é justamente o engano do diabo. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, o próprio Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois a verdade, não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira.
E se a gente observar as cartas de Paulo, como Efésios, Filipenses, Colossenses, ele sempre ora por espírito de revelação às igrejas. Porque o diabo, o que ele faz? Ele cega o entendimento das pessoas, ele gera incredulidade nas pessoas, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus da era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se a pessoa conhece a Cristo, então ele ataca para um outro lado. Ele tenta impedir a pessoa de avançar em Deus, de viver a graça, né? Como que ele faz isso? Ele acaba mantendo as pessoas presas nas obras da lei. Por isso que nós aprendemos aqui no Tropa, inclusive, a orar sempre na palavra, principalmente esse texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, por isso também a importância da gente ler as Escrituras, porque é ela que nos liberta dessa cegueira, né, que o maligno acaba trazendo para as nossas vidas. Então, voltando aqui, Paulo apresenta os dois princípios de vida, que é a graça e a lei. Uma coisa que a gente precisa entender, a mensagem do Evangelho não é simplesmente uma doutrina, um ensino que a gente recebe um belo dia. A mensagem do Evangelho, ela se trata de uma profunda experiência pessoal e espiritual. Paulo diz para os Gálatas que esse Cristo que nós recebemos não é um personagem histórico, e a gente também precisa entender dessa maneira, né? Jesus Cristo não é apenas um homem que foi importante, ou um profeta importante, ele é o Filho de Deus crucificado. Ele é o Cordeiro que nos salva, né? A mensagem do Evangelho diz que o pecador não pode ser justificado diante de Deus por suas próprias obras, somente pela obra de Cristo na cruz. Não é o que o homem pode fazer, é o que Cristo já fez. Então, a mensagem do Evangelho não é uma lista de bons conselhos que para você seguir, nem um conjunto de regra para você praticar. É sobre o que Deus já fez. E não é exigência, é oferta. Paulo, ele já tinha levado esse evangelho aos Gálatas, e por isso ele os chama de insensatos. Porque depois de tudo, eles estavam tentando acrescentar suas obras à obra de Cristo. Nós somos condicionados a acreditar que quando fazemos coisas boas, nós merecemos ser abençoados. Quando não fazemos, merecemos castigo. O homem sempre se relaciona na base de troca. Quando alguém é bom com você, você é bom com a pessoa. Quando alguém é ruim com você, você é ruim com a pessoa. Mas essa não é uma mentalidade que procede de Deus. Não é uma mentalidade do reino. Vamos supor, então, que eu tire uma semana para jejuar, para orar, para ficar só nisso, né? Eu faço, sei lá, 20 horas de jejum, 8 horas de leitura, 10 horas de oração. Quando chega no final desses 7 dias, dessa uma semana, eu estou me sentindo completamente abençoada, muito mais abençoada do que antes, pelo meu ato. Então, eu acho que eu mereço, porque olha quanta coisa eu fiz nessa semana. Nós não estamos falando aqui que esse ato de jejuar, de ler, de orar é errado, ok? Muito pelo contrário. Nós incentivamos a prática do jejum, da oração e da leitura. Mas estamos dizendo aqui que isso não serve de moeda de troca com Deus. Paulo incentiva a fazer isso, desde que isso não mude a nossa consciência com relação a mérito diante de Deus. Porque Cristo já conquistou tudo em nosso lugar, né? E a gente vai falar muitas e muitas vezes isso, até que isso vire uma certeza dentro de nós, o pode ter, né? Nós somos sempre abençoados. Paulo diz na carta de Efésios, capítulo 1, lá no versículo 3, ele diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso quer dizer que eu não devo fazer mais nada? Claro que deve. Deve fazer as obras que Jesus já preparou. Efésios 2:10 diz, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazer as boas obras das quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.
Ou seja, trilhar pelas obras já realizadas por ele. Nós anunciamos a salvação porque já somos salvos. Nós declaramos as bênçãos porque já somos abençoados. Nós amamos porque já somos amados. Nós fazemos algo, mas nós já recebemos tudo. E não porque a gente quer receber. Essa tem que ser a motivação do nosso coração, o entendimento no nosso espírito. Então, todos os dias nós precisamos escolher entre dois caminhos: andar pelas obras da lei ou andar por fé. Nós precisamos ter a consciência de que as nossas obras não servem de barganha, de negociação, de moeda de troca com Deus. Aliás, as nossas obras não servem para nada. Elas são como palha e elas se queimam. Somente as obras que o Senhor já preparou de antemão é para nós praticarmos e essas que terão valia, que passarão intactas pelo fogo. Amém? Olha o que diz em Romanos 1:5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Obediência que vem pela fé. Hoje nós vivemos a lei da fé que existe em nosso espírito. Quem vive na graça não adultera, porque não há inclinação no seu coração para fazer isso. Quem vive pela lei, a lei está escrito que não adulterarás. Então, quem vive pela lei não adultera, porque vive pelas obras da lei, e não porque viveu uma transformação interna. Essa pessoa é uma pessoa legalista, não faz porque não se pode fazer. A pessoa que vive pela graça, ela não faz porque ela não tem vontade de fazer, porque ela recebeu a transformação de Cristo. O que são as obras da lei? É toda a tentativa humana de ter méritos diante de Deus. Toda vez que você busca merecer algo de Deus, você está agindo com base nas obras da lei. E como a lei é baseada nas obras, não precisa fé. Mas quando você confia na graça, você está aceitando a pregação da fé. A lei, ela diz o que para nós? Faça, tem que fazer. A graça diz o quê? Cristo já fez tudo. A lei exige obras humanas. A graça exige fé na obra de Cristo. A lei faz exigências para nós. A graça faz promessas. A lei, ela exige uma obediência por consequência, né? A graça te convida, ela te desafia a crer. Paulo, ele apresenta 3 perguntas ali no texto que nos ajudam a refletir também sobre o assunto. Uma, foi pela graça, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aquele que lhes dá o seu Espírito realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé? Então, as 3 perguntas, elas têm uma mesma resposta. Não por obras e esforço, mas pela graça. O Senhor nos concede o Espírito pela graça. Milagres e maravilhas são pela graça. Os Gálatas, eles estavam misturando tudo, querendo se aperfeiçoar pela lei, que é o que acontece com as igrejas hoje. As igrejas, elas não ensinam que você deve seguir a lei. Não. Elas dizem que a salvação é pela graça. Mas todas as outras bênçãos de Deus dependem do nosso merecimento. Elas ensinam a lei do esforço próprio e do merecimento. Os Gálatas, eles criam que tinham sido justificados pela graça, mas eles passaram a pensar que precisavam se santificar pela lei. Contudo, tanto a justificação como a santificação provém da fé exclusivamente na obra consumada de Jesus Cristo. Ou seja, ser salvo é pela graça, ser aperfeiçoado é pela graça. A regeneração também é pela graça. Você pode perceber se está tentando se santificar pela lei ou pela graça. Se está tentando ser bom, está tentando mudar você mesmo. Observe se aquilo que você crê enfatiza o que você precisa fazer ou o que Cristo já fez. Você sempre olha para você mesmo, para seu desempenho, suas falhas? Ou você tem tirado os olhos de você e colocado no que Cristo fez? Quando a sua confiança está no favor imerecido de Deus e não no seu desempenho ou na sua falha, você consegue vencer o pecado. E assim você gera frutos da regeneração pela fé. Gálatas 3, 6 e 7 diz: considerem o exemplo de Abraão.
Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Os legalistas, eles ensinavam que somente pela circuncisão alguém poderia se tornar filho de Abraão. Paulo, porém, citando esse texto, que na verdade ele também está lá em Gênesis 15, ele mostra que nos tornamos filhos de Abraão, não quando somos circuncidados, mas quando cremos como ele creu, como o próprio Abraão creu. Como resultado, a fé de Abraão lhe foi atribuída como justiça, isto é, ele foi aceito como justo por causa da fé. Nós somos aceitos como justo por causa da fé. O argumento de Paulo é simples. Os da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, os que são da fé são contados também como descendência de Abraão. Só para acrescentar aqui, se a gente for olhar para Abraão, para o homem Abraão, e tentar justificar as obras, né, por obras a promessa na sua vida, nós não vamos compreender. Porque Abraão, ele recebeu como promessa ser extremamente abençoado. Não somente ele, como toda a sua descendência. E se você ler a história de Abraão, você vai ver que ele cometeu algumas erradas no caminho ali, né? Mas Abraão foi muito abençoado porque creu, não porque fez algo. Isso nos mostra que a bênção do Senhor não depende das nossas atitudes, mas sim da nossa fé. Gálatas 3, 8 e 9 diz, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Então, Paulo nos diz que a bênção de Abraão está relacionada conosco, em primeiro lugar, porque nós somos justificados como Abraão, pela fé. Então, quando cremos como Abraão creu, somos justificados. Abraão é chamado de o pai da fé, e todos os que creem são filhos de Abraão. Por isso, a mesma bênção de Abraão nos alcança. Abençoados são os que creem e não os que merecem. Muitas pessoas creem que Deus deu o filho para morrer por eles, mas não creem que Deus pode abençoá-lo nas demais coisas. Primeiro, porque utiliza o seu próprio nível de avaliação, achando que Deus usa o mesmo nível de medida que você. Ah, essa pessoa merece, essa pessoa não merece, aquele ali é horrível, não merece. Mas não funciona assim. Deus usa o seu filho para abençoar todas as pessoas. O nível de avaliação de Deus é o próprio Cristo, unicamente o que Cristo fez. Segundo, porque olha para si, a pessoa olha para si, não encontra nada de bom e não tem mesmo, preciso te dizer que não tem nada de bom mesmo, e acha que daí não merece, e não merece mesmo. Mas ao invés de confiar na bondade do Senhor, começa a buscar reconhecimento diante dele, para tentar o quê? Tentar merecer, e aí só piora a situação. Uma vez, eu vou incluir aqui um testemunho, uma vez, o Senhor, ele me despertou para isso também, né? De ainda estar vivendo, de ainda viver segundo a lei, por achar que eu pudesse merecer algo segundo as minhas obras. O meu marido, ele tinha trocado de carro, eu acho que no primeiro dia que ele estava com um carro novo ali, ele foi até a padaria para comprar uns pãozinhos e uma moto atropelou ele. Uma moto veio, apareceu do nada na frente dele, assim, e ela voou por cima do carro. E foi uma coisa, assim, incrível, porque não aconteceu nada com o motorista, a moto também, ela tinha entortado só o estribo ali, onde apoia o pé, né? Eles resolveram isso na hora, o carro amassou pouquíssima coisa, e aí ele chegou em casa, né, me contou a situação, nós oramos, nós agradecemos, nós demos glória a Deus, porque não tinha acontecido nada de grave. Mas o que que eu fiz? Eu fui questionar o Senhor, eu fui perguntar para ele, pai, o Senhor nos conhece, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe que não fazemos nada de errado, Pai. Estamos sempre servindo na igreja, estamos ofertando fielmente, somos dizimistas fiéis. Por que isso aconteceu? E ele me disse, filha, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Primeiro, porque Deus não trabalha com moeda de troca, como eu já falei, né? Nós achamos que porque dizimamos, ofertamos, servimos, nós vamos ser abençoados e nada vai acontecer, nem o devorador virá. Mas a Bíblia diz que o sol brilha para maus e bons, que a chuva é derramada sobre justo e injusto.
Que a tempestade vem na casa construída na areia e também vem na construída na rocha. A Bíblia diz que passaremos pelas tribulações. O mundo jaz do maligno. Não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Tem a ver com aquilo que Cristo já fez por mim. Mas olha a bênção e proteção. Naquele dia nós não tivemos danos nenhum. Não tivemos pessoas feridas, não tivemos nem morte. Glória a Deus por isso. Por causa da bondade do Pai, do favor de Deus, do favor imerecido. Não está sobre o que eu faço, está sobre quem eu sou. Eu sou remida pelo sangue do Cordeiro. Muitas igrejas aprisionam as pessoas, dizendo que as coisas acontecem porque estão pecando, estão em pecado, ou porque não dizimaram, ou qualquer outra coisa assim. Mas o que eu quero dizer a você é que tudo que você faz deve ser uma resposta da sua gratidão. Gratidão à graça, gratidão ao que Cristo já fez e faz e vai continuar fazendo na sua vida. Amém? E não trocando por bênçãos ou para se proteger de maldições. Não é isso. Gálatas 3:10 diz: já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas dentro da lei. Então, justamente sobre isso, né? Os que andam pelo caminho da lei recebem a maldição. Os que andam pelo caminho da lei são aqueles que confiam nos seus méritos próprios para agradar a Deus. E tais pessoas estão debaixo de maldição, porque não cumprem a lei. Não, ninguém consegue cumprir a lei, o único que conseguiu cumprir foi Cristo. Então, quando não consegue, acaba recebendo maldição. Jesus levou sobre si todas as maldições, mas a gente sempre quer pegar de volta quando a gente decide viver pela lei, pelo esforço e pelo merecimento. E há uma maldição sobre todas as pessoas que falham em cumprir essa lei, esse merecimento, esse esforço próprio, os mandamentos da lei. Está lá em Deuteronômio 27 e 28. Isso mostra toda a maldição que vem sobre aquele que vive pela lei. Depois você pode ler com calma esses textos também. Gálatas 3, 11 e 14 diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse até os gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Aqui, Paulo faz duas afirmações. O justo viverá pela fé, e quem praticar a lei, vive pela lei. A fé, ela promete vida ao que crê. A lei, ela promete vida ao que cumpre e obedece segundo a lei. A fé diz que Deus nos justifica simplesmente porque crê na obra de Cristo na cruz. A lei diz que temos que correr atrás da nossa salvação. Gálatas 3, 15 a 18 diz: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitas pessoas, né? Mas ao seu descendente, como dando a entender que se trata de um só, que é Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente já estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Então, aqui Paulo mostra que a aliança de Deus com Abraão não foi revogada pela lei de Moisés. Na verdade, a aliança passou, a aliança da lei, aliás, passou, mas nós ainda continuamos debaixo da aliança de Abraão. Todos nós, os que cremos, somos filhos de Abraão e participamos das promessas feitas a ele. A promessa não vem da lei, a promessa vem da fé. Gálatas 3, 19 diz: qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A partir daqui,
Esse assunto nós já vimos no primeiro encontro, né? Quem não viu ainda, eu convido você a procurar ali também no YouTube para estar vendo desde o primeiro encontro. A lei, ela foi dada com o propósito de expor o pecado do homem. Mas até o dia que Deus concedeu a lei, né? Ali, ou seja, antes da lei, ele lidou com Abraão e com seus descendentes unicamente pela fé mediante a graça. Deus não libertou o seu povo da escravidão do Egito porque eles tinham obedecido os 10 mandamentos. Ainda nem existiam os 10 mandamentos. Ele os libertou por causa do sangue do cordeiro aspergido na porta deles, nas casas deles, por causa do seu favor, por causa da sua promessa a Abraão. E na jornada do Egito até o Monte Sinai, onde eles receberam a lei, ninguém foi morto, embora tivessem murmurado muito contra Deus. Eles murmuraram na hora de atravessar o Mar Vermelho, que o Senhor abriu, nas águas amargas em Mara, que o Senhor transformou em água doce, no deserto de Sim com fome, o Senhor fez cair pão do céu, e não houve repreensão ou juízo ali, houve apenas graça, porque se eles, né, pelo merecimento, eles tinham morrido tudo. Isso é um retrato da graça presente na aliança de Deus com Abraão, até o dia que ele revelou a lei através de Moisés. O propósito de Deus sempre foi dar salvação a todo que cresce em Cristo. A lei serviu de apoio até que viesse o descendente. Gálatas 3, do 27 a 29 diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todo pecador que confia em Cristo recebe a salvação. Todo pecador que confia em Cristo recebe a salvação, independente de suas obras ou méritos. É pela fé e unicamente pelo favor imerecido. O pecador pode agora herdar a promessa que Deus fez a Abraão. Não temos que merecer para receber. Nós recebemos porque Cristo mereceu em nosso lugar. Glória a Deus. Gálatas 4, do 1 a 7, a gente já chegou aqui no capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães, não sei se eu escrevi certo aqui, e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas é filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus. No 4º capítulo do livro, Paulo ele continua explicando que a justificação é pela fé, sem depender das obras da lei. Paulo usa, então, a figura de uma criança para explicar a questão da herança da lei e da liberdade. Então, vamos imaginar aqui um casal que é muito rico e que morre e deixa uma criança, né, um filho ali, que ainda é menor. A criança ela é herdeira de tudo que os pais possuíam, mas até que ele cresça, até que ele tenha entendimento da real situação da herança dele, né? Quem vai administrar seus bens será o seu tutor, será um responsável por ele, o seu tutor. Enquanto ele é pequeno, ele não tem entendimento, portanto, ele não pode usufruir com liberdade tudo que ele recebeu. Durante a sua infância, embora seja, por direito, dono de toda a riqueza, ele é tratado como um escravo, que tem que só seguir as ordens e não tem liberdade para usufruir de tudo que é dele e fazer o que ele deseja. Por exemplo, essa criança que é menor herdou um carro, mas o seu tutor não permite dirigir, até que ele complete 18 anos, que ele tenha a carteira para, né, a permissão para dirigir. Essa proibição do tutor protege ele enquanto ele é imaturo, enquanto ele é menino. Ele não sabe, ele não tem noção do que é. Então, ele só sabe que ele não pode dirigir. Né? Ele sabe que não pode dirigir. O Senhor nunca vai nos dar algo que não sabemos lidar. Ele sabe o momento certo para tudo. Inclusive, a revelação da justiça pela fé. Até uma bênção na hora errada pode se transformar em um problema.
esse tutor aqui que Paulo fala. É a lei que foi dada por Deus para nos proteger até quando a gente atinge a maturidade. Aqueles que são crianças na fé, são meninos na fé, precisam da tutoria da lei. Quando você tem um bebê em casa, como que é a situação? Como que é tratado ali? Você, como tutor dela, você coloca cercados na porta, você coloca proteção nas quinas para não bater a cabeça, você cobre as tomadas, porque ele não sabe que se ele botar o dedo ali, ele vai levar um choque, né? Outra coisa também, quando a criança ela quer fazer algo que não pode, que vai machucar, por exemplo, o dedo na tomada, o que que você diz para essa criança? Não pode, não é? Você diz, não, você não pode fazer isso. Ou você diz para ele, quando ele quer botar o dedo na tomada, você diz, olha, você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Ou você diz, você é livre para decidir. Não, ele não tem maturidade para decidir isso. Então você diz, não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Deus nos dá a lei como um tutor, para nos livrar de perigos maiores enquanto somos pequeninos, até que a gente tenha discernimento, que a gente tenha maturidade. Por exemplo, quando a pessoa conhece Jesus, a pessoa confessa Jesus, e aí a mudança, ela não acontece instantaneamente na vida dessa pessoa. Ela é um processo diário, nós sabemos disso, né? Claro que a salvação no espírito, ela é instantânea, mas o seu processo, a sua mudança, ela é diária. Então, a pessoa que tem um vício, por exemplo, essa pessoa ela vai continuar com esse vício, vai continuar com o desejo daquilo, né? Então, essa pessoa, ela começa a viver pela lei, enquanto é menino na fé, ela não sabe, ela sabe que esse não pode seguir com aquele vício, né? Com aquele desejo por aquilo que é errado, e ela luta para largar esse vício. Esse é o processo inicial da conversão. Mas depois que ela amadurece na fé, ela entende que ela não faz porque não quer. Ela não faz porque não pode. Aliás, ela entende que não faz porque não quer, e não porque não pode. Infelizmente, muitos filhos ainda não cresceram o suficiente para poderem experimentar a grande herança que está reservada pela graça de Deus. São filhos, mas ainda vivem como se fossem escravos debaixo da lei. Versículo 6, Paulo declara, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. O Espírito do Filho de Deus é o Espírito da vida. 1 João 5,12 diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O Espírito do Filho é também a lei do Espírito da vida. Quem tem o poder de nos livrar da escravidão do pecado, conforme Paulo menciona lá em Romanos 8,2, ele diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Hoje é o Espírito do Filho de Deus que nos impede de fazer algo errado, de pecar, e que nos conduz a fazer a sua vontade. Então, já não precisamos mais de um tutor. Nesse momento, quando a gente entende, a gente não precisa mais do tutor. Olha só que lindo. Primeiro, Deus envia o seu Filho ao mundo, né? Depois, ele enviou o seu Espírito aos nossos corações, e entrando em nossos corações, o Espírito imediatamente começa a clamar, Abba, Pai. Né? Abba é um diminutivo aramaico de pai, que é papai, paizinho. O argumento final de Paulo contra a tentativa dos Gálatas de se justificarem pelas obras da lei é justamente o fato de sermos transformados em filhos. E não apenas filhos distantes, mas filhinhos tão chegados que o chamam o Senhor, o Pai, de Abba, que é papai, ou paizinho. A nossa vida cristã simplesmente se tornará um fardo se a gente não tiver a revelação de que nós somos amados. Se a gente não tiver, a gente não tem como comprar o amor do Pai com as nossas obras. Ele já nos ama o máximo que ele pode amar. A gente não precisa tentar conquistar nada mais dele. Essa é a graça de Deus. Não há nada que a gente possa fazer para aumentar o amor de Deus por nós. E como filhos, podemos ter certeza de que nada que façamos pode também diminuir o amor de Deus por nós. Mas é claro que todo filho que se sente amado, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar agradar ao seu pai. Nós também queremos agradar a Deus, ao nosso pai, mas não para a gente ser mais amado, mas porque a gente
sente o amor dele por nós, né? Porque nós sabemos do amor dele por nós. Nós amamos, como diz lá em 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós desejamos agradá-lo porque nos sentimos amados. Essa precisa ser a motivação para a nossa obra. Se a gente não tiver o entendimento, a revelação de que já somos amados, nós vamos cair nas obras da lei e viver tentando conseguir o favor do Pai por nossos méritos. Paulo diz que não somos mais escravos, mas somos filhos que foram adotados. E olha só por que ele usa essa ilustração. Muitas vezes a gente pensa que ser adotado é algo ruim, mas conhecendo como funcionava a lei romana, né, nós podemos mudar isso na nossa mente. Um pai, ele poderia deserdar o seu filho se ele achasse, né, que esse filho desonrava, que esse filho não cumpria aquilo que tinha que cumprir. E ele poderia também fazer de um dos seus escravos um herdeiro de todos os seus bens. Para que isso acontecesse, esse escravo ele deveria ser adotado. Um filho poderia ser deserdado e perder a sua herança, mas um escravo que fosse adotado não poderia jamais ser deserdado. Foi o Senhor que te tirou da escravidão da lei, e ele te adotou como filho da promessa, e você nunca mais perderá, você nunca mais poderá perder a sua herança em Cristo Jesus. Gálatas 4, 17 a 20 diz: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Paulo, então, acusa os falsos mestres de serem bajuladores, de bajularem os Gálatas a fim de ganhá-los para o seu evangelho pervertido, de alisarem o ego dos Gálatas, né? E apesar de parecerem ser zelosos pelo bem, esses falsos mestres, eles não eram sinceros em sua devoção aos Gálatas. A sua verdadeira motivação era afastá-los de Paulo, ou seja, afastá-los de Cristo e da liberdade que há em Cristo. Paulo também deixa claro na carta que novamente ele sente dores de parto pelos cristãos da Galácia. O desejo de Paulo pelo crescimento dos Gálatas se manifesta então ali em uma profunda agonia da sua alma, que é comparada às dores de parto. Ele compara as dores de parto, né? Essa é a maneira que a gente tem, que a gente precisa entender a maneira de edificar a igreja. Por esse mesmo princípio que Paulo descreve ali, que é sofrendo dores de parto. Por quem? Pelo rebanho, até que eles tenham Cristo formado dentro de si. Essa tem que ser a nossa necessidade, a dor pelo próximo, né? Paulo se compara a uma mãe dando à luz. Ele teve essas dores de parto quando pregou o evangelho às Gálatas pela primeira vez, por isso ele diz novamente, né? Mas como eles tinham se desviado do evangelho, ele sofria novamente essas dores de parto, até Cristo ser formado neles. Há um processo, né? A partir do versículo 21 até o final do capítulo 4, Paulo vai usar uma ilustração para falar aos Gálatas sobre lei e graça. Ele usa a história de Abraão com seus dois filhos, com dois de seus filhos, que é Isaac e Ismael. Os cristãos religiosos afirmavam aos Gálatas que eles é que eram filhos de Abraão. E para que os Gálatas também se tornassem filhos de Abraão, eles teriam que se circuncidar, o que já estava resolvido isso há muito tempo. Eles já sabiam que não precisava mais. Aí os falsos mestres vêm e começam a dizer, não, precisa sim. Só a gente que é circuncidado que é filho de Abraão. Vocês não são, tem que circuncidar. Então, Paulo, ele não nega que esses outros mestres ali fossem filhos de Abraão. Mas eles eram filhos de qual mãe? Aí é que tá, né? Abraão teve 2 filhos, um com cada mulher, Sara e Agar. Paulo diz que aqueles legalistas, aqueles falsos mestres, aqueles religiosos, eles eram de fato filhos de Abraão, mas dele com Agar, a escrava. Eram filhos da escrava e por isso ainda viviam na escravidão da lei. O versículo 23, o filho da escrava nasceu segundo a carne, ou de modo natural, né? Mas o filho da livre nasceu mediante promessa.
Então, aqui, nascido segundo a carne, não se refere a um pecado, mas se refere à lei. Ele está falando do lado que tenta ser bom da carne. O que seria esse lado que tenta ser bom da carne? A justiça própria, as boas intenções. Foi isso que aconteceu na época quando Abraão teve o filho com Agar, né? A justiça própria, as boas intenções. O problema é que, para Deus, as nossas boas intenções não valem nada. Quando estão fora da vontade de Deus, não vale nada. Então, as nossas vontades, elas provêm da carne, da nossa carne. E Deus rejeita toda a obra da carne. Ele aceita somente a obra do Espírito. O que o Senhor aceita é a nossa obediência à sua vontade, e não as nossas boas intenções. Lembra que Jesus falou para Nicodemos, até hoje a Fábio colocou lá, eu me lembrei disso também. João 3, 6 e 7 diz, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Nascer segundo a carne é nascer segundo o próprio esforço humano, é nascer dentro da lei, né? Enquanto nascer do Espírito é mediante a promessa da fé, é depender exclusivamente da graça e do poder de Deus. No versículo 24, Paulo diz que essas coisas são uma ilustração, aquilo que ele está comentando ali, né? Porque essas duas mulheres, Agar e Sara, elas simbolizam as duas alianças que Deus fez com o homem. Agar representa a lei dada a Moisés no Monte Sinai e Sara representa a graça de Cristo Jesus. A escrava, ela gera filhos para a escravidão. A livre gera filhos para a liberdade, segundo a graça, que não estão debaixo da lei da escravidão, conforme fala lá em Romanos 6,14, ele diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, as características dos filhos é que os filhos da lei tentam conquistar a Deus. Eles tentam conquistar a Deus com as suas obras, tentam agradar a Deus. Os filhos da graça reconhecem que não conseguem conquistar e depositam a sua confiança na obra consumada que Cristo já conquistou. Agora, uma observação importante, né? Não se pode ser gerado por duas mães. Não tem como você ser gerado por duas mães. Você pode ser gerado por uma mãe e adotado por outra, mas gerado por duas não. Ou somos filhos de Agar, a escrava, ou somos filhos de Sara, a livre. Os filhos da escrava, esses filhos da lei, fazem as coisas com medo de ir para o inferno. Medo de ser castigado, medo de deixar Deus triste, medo do devorador, medo de qualquer outra praga. Os filhos da lei têm medo até da presença de Deus. Lembra que lá em Êxodo eles pedem para Moisés, fala tu com o Senhor no nosso lugar? Pois é. Mas os filhos da livre, os filhos da graça, fazem as coisas por amor, porque entendem o que Cristo fez. Eles desejam a presença de Deus, eles amam a presença de Deus. E não fazem por medo, mas porque reconhecem o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. No versículo 28 ao 31, Paulo faz a afirmação aos Gálatas, de que nós somos filhos da livre, filhos da promessa como Isaac, por meio da fé. Os filhos da promessa não são aqueles que têm uma genealogia judaica, mas aqueles que creem no que Abraão creu e obedecem como Abraão obedeceu. Os filhos da lei sempre perseguiram os filhos da graça, e até os dias de hoje é assim, né? Viver pelo legalismo é muito pesado, se torna impossível, enquanto o outro vive tranquilo, né? E o que não tem liberdade, ele ataca o que tem. Os religiosos, eles resistiram a Jesus. Eles resistiram a Paulo e eles resistirão a nós também, os filhos da graça. Além disso, eu já estou terminando aqui, tá? Eu entendo que quando Paulo está dizendo ali, mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro, ele está dizendo que é para nós mandarmos embora de dentro de nós esse legalismo, essa escrava dentro de nós, né? Morrer para a carne e viver segundo o Espírito. Nós nascemos segundo a carne, mas nós morremos com Cristo e ressuscitamos também com Ele. E por meio desse novo nascimento, agora nós somos livres. Então, o propósito de Deus se cumpre por causa da sua graça, não por nosso mérito ou esforço próprio. Se Ele não
nos escolheu baseado em nossa capacidade, por que que a gente vai tentar agradá-lo com isso? Não é? Paulo finaliza, então, dizendo que, embora perseguido, é somente Isaque que recebe a herança. Paulo diz em Romanos 8,17, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. No último versículo, aqui desse capítulo 4, e eu finalizo com ele, Paulo diz, portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da livre. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.